Fala pessoal do sétimo ano, mais um vídeo para atividade de história dessa semana, dessa vez falando sobre a Igreja Católica, que surge lá no Império Romano e depois que o Império Romano cai, ela fica como a verdadeira herdeira de todo aquele território, das riquezas e dos conhecimentos do Império Romano e faz acordos com os reis bárbaros, com os povos germânicos, para, em troca de ceder esses terrenos para os reis professarem a fé da Igreja Católica e tornarem ela mais poderosa. Então existia um acordo que durou durante toda a Idade Média, tanto que a Igreja Católica até hoje é a maior fé do mundo, o cristianismo. A maioria das pessoas no mundo acredita em Deus, o Deus da Igreja Católica. Então aqui nós temos como essa Igreja Católica era organizada. O que é o clero? Tinha o alto clero, o baixo clero, o clero regular, o clero secular, que é a organização interna da igreja, e também a função dos mosteiros, que eram muito importantes para preservar a fé nas suas origens. E também era onde eram escondidos os tesouros da igreja, os livros lá de Roma, de Grécia, todos os conhecimentos que aqueles caras produziram eram escondidos nos mosteiros, tanto para não serem roubados por invasores, quanto para as pessoas comuns não terem acesso e acreditarem só naquilo que a Igreja Católica dizia que era o correto e que era o certo. E nos mosteiros viviam os monges. Se você já ouviu falar de monge, essa é a origem, né? Mosteiros eram lugares bem afastados de qualquer cidade, de qualquer feudo, de qualquer coisa. E esses monges viviam sobre regras rígidas da fé, acreditando na questão da castidade, que eles não poderiam se envolver com bens, com riquezas, que tinham que seguir a vida tal como era na Bíblia e tal como foi feita pelo próprio Jesus Cristo, como foi a caminhada do próprio Jesus. Uma dessas ordens era a ordem dos mendicantes. Mendicantes eram pessoas que pregavam que justamente não deveriam haver riquezas, que as pessoas deveriam se livrar das roupas, dos bens materiais, da abundância, de esbanjar a riqueza e viver conforme Jesus Cristo lá, compartilhando pão entre os fiéis, se distanciando das riquezas e vivendo uma vida humilde, dedicada apenas à fé e à glória de Deus Todo-Poderoso. Então os mendicantes viviam em farrapos nas cidades, eram uma das ordens que não vivia nos mosteiros. Esses viviam nas cidades pregando a palavra de Jesus e a palavra da humildade, de se livrar dos bens materiais, certo? Então aí, no texto que eu mandei para você essa semana, fala bastante sobre isso, sobre as ordens, sobre como se organizava a Igreja Católica, sobre a importância dela durante toda a Idade Média e até hoje. E, com posse dessas informações que estão no texto, vocês vão responder as questões que vêm a seguir. E são essas. Primeiro, vocês vão pesquisar na internet o termo mendicante e escrever ao que se refere mendicante. O que quer dizer essa palavra mendicante? Aí na 2, é uma continuação da 1, na verdade. De acordo com o que foi dito sobre a atuação dos seguidores de São Francisco e São Domingos, e a definição de mendicante que vocês colocaram na questão 1, responde. Letra A. Por que a Ordem de São Francisco e a Ordem de São Domingos são chamadas de mendicantes? Então, segundo o texto ali, a Ordem de São Francisco, os franciscanos e os dominicanos, que defendiam determinada coisa, fazia com que eles fossem denominados mendicantes. Então, já que vocês já sabem, de acordo com o que significa mendicante, vocês vão colocar ali na A por que os franciscanos e dominicanos, pelo que eles defendiam, eram chamados de mendicantes. E na B ali, quais os dois motivos apontados no texto para o crescimento em número de fiéis das ordens mendicantes? As ordens mendicantes vão crescer muito e vão se tornar até um perigo para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela acumulava muitas riquezas, ela fazia questão de esbanjar a riqueza, diferente do que os mendicantes defendiam. E vai ter dois fatores que vão contribuir para que as ordens mendicantes cresçam bastante em popularidade, em número de fiéis durante a Idade Média.
Eu quero que vocês apontem ali na B quais são esses dois fatores. Questão 3. A igreja organizada em que eram os bispos e o papa e que eram os padres. A diferença entre os cleros, que está lá no comecinho do texto. 4. Qual a importância dos mosteiros para a preservação do conhecimento na Idade Média? Falei aqui no vídeo e está lá no texto também. Os mosteiros ficavam afastados, eles tinham importância, que eles mantinham algumas coisas preservadas lá nos mosteiros para que ninguém tivesse acesso. Vocês procurem lá no texto e respondam. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu te ajudo. Certo? Até mais.